Olá, meus alunos. Nesse vídeo agora nós vamos trabalhar com os conceitos de objetos distribuídos, principalmente o conceito de RMI e o de concorrência, tá? É, Para a gente começar a estudar o RMI, a gente tem que estudar o que é o RPC, tá? Que consiste, gente, nas chamadas remota procedimento como se fossem locais, ou seja, a gente faz chamadas. Vamos pensar assim para ficar bem claro para vocês. Quando vocês programam, vocês já estudaram a questão dos procedimentos, das funções e procedimentos, tá? Vocês sabem que vocês podem fazer procedimentos e depois acionar esses procedimentos dentro do teu aplicativo, que ele vai executar somente aquele trecho do código do procedimento e retornar a informação novamente para quem chamou, né? Então, no nosso caso, é exatamente isso, RPC. Ou seja, a gente vai fazer chamada para esses procedimentos, mas de maneira remota. Ou seja, aquele procedimento ele está em outro local que não é no mesmo local de quem chamou a execução dele, né? Então isso torna mais fácil a implementação de aplicações distribuídas. Por quê? Pois abstrai o código referente à parte da comunicação, tá? Bom, ou é isso eu estou falando do RPC, né? Que é a chamada remota de procedimento. E aí o que é o RMI? Se eu estou trabalhando com objeto distribuído, quando eu trato de objeto, vocês sabem que vocês têm uma estrutura do objeto, né? A troca de mensagem entre os objetos se dá a partir de métodos, né? Então o RMI permite a chamada de métodos em objeto que estão em outra máquina virtual, geralmente em outro local, em outro host, né? Com a mesma sintaxe da invocação local. Ou seja, tu trabalha com a mesma sintaxe que tu estás trabalhando como se estivesse localmente, mas aquele objeto ele está numa máquina virtual separada. O RMI, gente, ele é de Java, tá? Por isso que nós vamos ver aqui durante a nossa disciplina. Eu vou fazer uns exemplos com vocês com o RMI, porque vocês estudaram Java e vocês têm um conhecimento muito bom de Java. Então, no RMI, nós vamos fazer a implementação, diferente do Corb do Decon, que a gente só vai citar e conhecer um pouco mais sobre eles. Mas o RMI, nós vamos fazer uma implementação para vocês entenderem. E ele tem essa característica de ser cliente-servidor, tá bom? Bom, alguns conceitos para a gente entender melhor isso aí. O objeto remoto é o que? É o objeto que pode receber invocações remotas. Então ele está em outro local e remotamente ele vai poder receber as invocações para a execução de algum método, tá? Ou de vários métodos. E a referência objeto remoto, então para que o objeto possa invocar métodos de um objeto remoto, ele deve ter acesso à referência do mesmo. Por quê? Porque ele tem que saber onde está o objeto, né? Ele tem que saber localizar. Então, se eu vou invocar o método de lá, eu tenho que saber onde está aquele objeto, certo? Interface remota, todo objeto ele possui uma interface específica. Quais dos métodos podem ser invocados remotamente? Essa interface vai dizer quais são os métodos obrigatórios que essa interface tem que ter para que ela possa funcionar corretamente, para o objeto ter as mensagens corretas para poder funcionar corretamente, da forma como se quer, tá? E as exceções, ela pode ocorrer por problemas decorrentes da distribuição ou da execução dos métodos. Então, se acontecer algum problema que é efetivo da execução ou da distribuição, nós temos as exceções, tá? Considerações. As chamadas remotas têm um tempo de resposta maior do que as chamadas locais, tá? Por quê? Ela vai no host, vai no caminho, ela vai em outro determinado local e retorna. Então, obviamente que ela vai ter um tempo de resposta maior, né? Vai ter um meio de comunicação que vai interferir nisso aí. E as chamadas remotas são muito mais vulneráveis e podem possuir falhas o quê? Mais complexas, tá?
Elas são mais vulneráveis por quê? Porque elas entram naquela questão de, ou por exemplo, o objeto está indisponível, que está sendo invocado, né? Então isso vai gerar uma certa falha, não vai ser possível, por exemplo, ter acesso àquele objeto, ou, por exemplo, aquele objeto ele pode estar com algum problema na comunicação com ele de outra forma, tá? E aí para resolver, normalmente as falhas são bem mais complexas para resolver, tá? Então a gente vai entender um pouco da arquitetura do RMI. Nós temos o stub, tá? O que é o stub? É uma classe que é gerada pelo compilador RMIC. Então eu executo esse compilador aqui no lado do cliente e aí o que vai acontecer? Vai aparecer e vai surgir uma classe stub, tá? E aí essa classe stub é interessante porque esse objeto, essa classe gerada, ela tem que ter uma interface do lado do servidor, tá? E não implementa os métodos diretamente, e sim traduz a invocação dos métodos para o servidor. Então, obviamente, não há uma implementação dos métodos nela. Ela vai estar o que? Essa stub, ela consegue, é, desculpa, traduzir como esses métodos serão executados que vem lá do servidor para isso, tá? E aí inicia a conexão com a máquina virtual remota, faz uma serialização, né, os parâmetros para a máquina virtual remota, que é chamado de masher, né? Aí ele tira essa serialização, os resultados acabam, ou a exceção, se houver uma exceção, ele vai para o retorno e entrega ao cliente o resultado da exceção, tá? O skeleton, ele também é gerado pelo compilador e fica do lado do servidor. Então vamos lá, o stub, ele fica do lado de quem? Do cliente, e o skeleton, ele fica do lado do servidor. E ele implementa também a interface remota, tá? Então eu tenho também uma implementação da interface remota. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. No cliente eu tenho os stubs, tá? E aí no servidor eu tenho os skeletons, tá? Todos eles vão estar implementando as interfaces remotas para ter os métodos específicos, né, para que possa ter essa comunicação aqui, ok? E aí o que ele faz? Ele vai tirar a serialização com o parâmetro do método, invoca o método do objeto remoto e depois retorna a exceção e envia para o cliente. Então ele faz o seguinte: o cliente tem uma classe stub aqui, tá? Ele vai executar um método. Esse método, na prática, ele está numa referência no servidor. Então, na hora que ele vai executar, ele vai lá no objeto, executa e retorna esse valor para cá. Então, tem a serialização. Esse cara desserializa. Vocês estão vendo que eu estou evitando de falar essa palavra desde um tempo, né? Que é difícil falar, né? E ele vai serializar o retorno para cá, que esse cara faz já o contrário. Então ele fica nisso. Por isso que a gente diz que essa arquitetura é cliente-servidor, tá? Bom, seria impraticável se para cada invocação de método remoto fosse necessário incluir a máquina e a porta de destino. Não precisa. Ou seja, eu faço um registro disso. Então o RMI tem um serviço de nome chamado de RMI Registry, que fornece informações sobre a localização de objetos remotos, tá? Então tá aqui, o cliente, eu tenho que acessar esse servidor aqui. Eu tenho que pegar a referência do objeto, o método. Mas esse cara já está aqui, né? Registrado esse endereço para esse objeto remoto que está bem aqui no servidor. Então como é que ele faz? Ele vai lá e localiza pelo nome do objeto. E esse cara aqui já está registrado aqui nesse RMI Registry. Através de quê? Do name.bind. Aí ele diz qual é o servidor e qual é o nome do objeto. Então quando esse cara for fazer aqui, ele pega essa referência, que é o nome do objeto, que já está registrado aqui. Então ele localiza aqui,
ele retorna para esse cara aqui, para o cliente, e toda vez ele vai chegar agora para o servidor através daquele nome, né? Então na implementação se dá como? Principalmente define a interface remota, depois a gente escreve o código do cliente que implementa a interface, depois eu escrevo o código do cliente, executo o servidor e executo os clientes, tá? Bom, até aí, no próximo vídeo a gente vai ver como é que isso é efetivamente implementado. Então a gente vai ver no código fonte como é que a gente vai fazer essa implementação, tá? E aí eu posso ter problema de concorrência, tá? Por quê? Porque eu posso ter dois clientes acessando o mesmo objeto remoto. No meu caso aqui, no exemplo que nós vamos ver numa próxima aula, vai ser dois objetos clientes que vão acessar o mesmo objeto produto, tá? E como é que eu posso resolver isso para que não haja uma inconsistência, tá? E aí, basta que a gente trabalhe com o modificador synchronized em cada método da classe do objeto remoto, onde pode haver a geração de consistência, ou seja, eu vou sincronizar, né? O que acontece? Quando eu uso esse synchronized, quando o objeto que está sendo acessado só pode ser acessado novamente quando a tarefa que está sendo realizada sobre ele seja concluída. Então, quando a primeira tarefa for concluída, é que a outra vai ser concluída, mas pode ter chegado lá. Mas quando o synchronized funcionar, ele vai fazer o quê? O enfileiramento síncrono. Ele vai esperar a resposta sair para poder, né, executar a próxima tarefa, tá? Qual é a vantagem do RMI? Até para o nosso estudo aqui de objeto distribuído. A modelagem dele é fácil, é natural de sistema distribuído e acaba abstraindo parte da rede, né? Ou seja, eu não preciso entrar nos detalhes da rede. A sintaxe da chamada de método local é igual à sintaxe da chamada de método remoto. Então, não há nem essa modificação, fica bem transparente, né? E obviamente Java hoje domina, né? Esse cenário hoje, principalmente tem aqui no Brasil a gente tem uma grande difusão da utilização do Java. O Java RMI, ele acaba se tornando didaticamente um grande exemplo de como utilizar objetos distribuídos, tá? Quais são as vantagens? Para cada máquina onde está o objeto remoto, deve haver um servidor de nomes para o mesmo ser registrado. Então eu tenho que ter um servidor de nome para poder registrar esses objetos remotos, né? Como a RMI usa comunicação síncrona, o cliente não pode fazer outra tarefa enquanto esperar a resposta do servidor. Então ele tem que ficar aguardando a tarefa dele retornar. Exemplos simples, isso retorna rápido. Se for um exemplo muito complexo, aliás, que tem um processamento muito pesado, obviamente que ele demora um pouco mais para retornar. E são necessárias configurações adicionais, né, no firewall, que pode causar restrição de acesso e desempenho, tá? Bom, qual é a vantagem do RMI com o Corba? Os dois são similares, tá? Porém, o RMI ele é mais simples do que o Corba e não precisa lidar com diferente linguagem de programação. Tu está lidando só com Java. Como tudo é implementado em Java, não necessita de IDL, pois as interfaces são definidas usando as próprias interfaces de quem? De Java, ok? E o RMI permite que objetos possam ser passados por valor facilmente. E com o RMI, objetos podem ser transferidos de servidores remotos para o cliente em tempo de execução de forma segura. Bem interessante isso, né? Tá? Qual a de vantagem? RMI eu só posso lidar com Java, tá? E muitas vezes é necessário implementar parte do sistema em C++. Por quê? Porque o C++ ele é muito mais apropriado quando eu trabalho, né, principalmente com um nível mais baixo, né, em termos de programação, tá? A integração com Java normalmente não é tão simples, tá? Em alguns casos o desempenho dele é menor do que o Corba. E a arquitetura do Corba, gente, é uma arquitetura muito mais abrangente. Beleza? Então nós encerramos aqui mais um vídeo. E aí nós vamos partir para um outro vídeo depois falando da parte de programação.